momentos que perdi e as dores que enfrentei distante do Senhor. Ao clamar, te peço por favor, de ti me afastei, perdoa-me, Senhor. Por onde for, com Cristo eu quero andar, sim, vou me entregar ao seu imenso amor. Ele é paz na aflição, Ele é luz na escuridão. Quero ser teu, meu Salvador. Por onde eu for, meu Senhor, te entrego meu ser, vaso novo quero ser, quero obedecer tua lei, e todo mal não mais terá lugar se minha vida te entregar e a ti obedecer. Por onde eu for, com Cristo eu quero andar, sim, vou me entregar ao seu imenso amor. Ele é paz na aflição, Ele é luz na escuridão. Quero ser teu, meu Salvador. Por onde eu for, com Cristo eu quero andar, sim, vou me entregar ao seu imenso amor. Ele é paz na aflição, Ele é luz na escuridão. Quero ser teu, meu Salvador. Por onde eu for, eu vou, eu vou, eu vou. Feliz sábado, crianças! Tudo bom? Vocês gostaram da lição dessa semana? Foi tanta coisa maravilhosa que nós aprendemos, não é mesmo? Nós aprendemos que Moisés foi ao palácio de Faraó e só ele era o único adorador a Deus ali. Mas ele não ficou com medo disso. Depois ele acabou matando um rapaz e indo fugindo até Midian. Se casou com a família de Jetro e trabalhou como ovelhas. Vocês lembram por que Deus queria que Moisés virasse pastor de ovelhas? Para ele exercer a bondade, a paciência e a humildade. Porque as ovelhas são como nós, né, crianças? E também, através de que Deus falou com Moisés? Vocês lembram, crianças? Através da sarça ardente. Deus queria que Moisés libertasse o povo. E qual era a frase que Deus falou para Moisés?
tire a sandália dos pés, porque o solo que você está pisando é terra santa. Criança, com isso nós devemos aprender a ter reverência diante de Deus, na casa dele. Nós aprendemos nessa lição que não importa onde nós esteja, se nós estivermos na presença de Deus, nós devemos ter reverência. E nós vimos o cuidado que Deus teve com aquelas duas menininhas, implorou a sua ajuda, orou clamando a Deus a sua ajuda. E vocês decoraram o verso da semana? Hoje é o dia de nós falar todos juntos. Eu acredito que vocês vão falar sem olhar, né? Que vocês são crianças espertas. Então vamos lá? Ouvinte, adoremos e prostermos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95:6. Criança, que lição maravilhosa, não é mesmo? Apesar de tanta dificuldade que Moisés teve, mesmo assim Deus tinha um propósito gigante na vida dele. Devemos ser assim. Em meio à dificuldade, devemos pedir ajuda a Deus. Aproveita seu sábado, crianças. Tchau! Hoje, sábado, com vocês e a Laura concluindo o X da questão. Laura, algumas palavras para sintetizar o fim dessa lição maravilhosa. Essa foi mais legal, né? Essa foi. É porque a do dia 7, da lição 7, Foi triste. falava do pecado, adultério, foi cansativa, né? Mas essa foi muito legal, ela fala sobre a vitória da igreja e o domínio contra a apostasia, né? Então vamos lá, o que você extrai daí, o X da questão? Com você, Laura. Aqui eu vi que nada está fora do alcance de Deus. Uhum. Elias, ele era um homem de muita fé e ele orava e já sabia que Deus realizaria aquilo. Então a gente deve também ser pessoas de muita fé e também devemos saber que nada está fora do alcance de Deus. Perfeito. Ele é o Deus do impossível, né? É isso mesmo, nada está fora do alcance de Deus. Ele supervisiona tudo, não é? Ele tem tudo em seu controle, ele faz que a chuva caia, faz que a chuva seja retida, ele faz que pessoas maravilhosas como a Laura venham aqui, faz que você, que é tão querido também por nós, nos assista para que possamos crescer nessa fé, nessa graça do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a semana que vem estaremos com outro colega, com outra colega, aqui de Tocantins, estudando uma próxima lição. E nós cremos que Deus está abençoando a sua vida ao contribuir com a sua audiência. A você também, Laura, muito obrigado. E nós da TV Conectados te amamos e queremos o melhor para vocês. Desejamos que vocês tenham uma nova semana e a semana que vem nós estaremos com outro colega. Ah, detalhe, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, hein? Estamos em nossa campanha e queremos cumprir nossa campanha. Essa é a 9ª lição e nesta 9ª lição já estamos com um bom número. Queremos que você acrescente com seu nome
a sua inscrição para que alcancemos nosso alvo. Que Deus te abençoe a você, abençoe a mim, e abençoe a nossa querida Laura. E até a próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Durante a semana, nós estivemos estudando a lição da Escola Sabatina, a lição número 9, que fala sobre Jesus e o cego. Nós vimos aqui que foi narrada a história de um cego de nascença, há tantos e tantos anos ali, sofrendo de um mal que as pessoas acreditavam que era por castigo ou pecado, né, dos seus pais ou dele mesmo. Mas vemos Jesus agora apontar e ensinar tanto aos outros que estavam ao redor, quanto os discípulos ali presentes, que não era um castigo de Deus, mas sim que havia a necessidade de mostrar através desse cego o poder de Deus e a misericórdia dele para conosco, né? Nós vemos aqui no decorrer da história que os fariseus atacaram Jesus por essa cura ser realizada no sábado, mas deixaram o ponto principal de lado, que era aquele cego estar curado e agora estar enxergando. No decorrer da história, acompanhando pela lição, nós aprendemos que é importante nós não criticarmos ou não julgarmos as conquistas dos outros, por mais pequenas que possam parecer aos nossos olhos, mas devemos comemorar com elas. Aprendemos também que devemos seguir firme naquilo que nós acreditamos e professamos ser, servos de Cristo. Nós devemos, independente do que aconteça, independente das ameaças que possamos sofrer, devemos estar firmes como soldados de Cristo, né? Acima de tudo, nós devemos lembrar que a notinha e as lições, elas vêm falando de um cego que havia uma cegueira física. Mas muitas vezes nós podemos ter uma cegueira espiritual. Então, que nós possamos refletir, possamos ter um cuidado de isso não acontecer conosco. Nós temos aí as histórias, desde Caim e Abel até os presentes dias, tantas perseguições acontecendo com aqueles que seguem a vontade de Deus, que obedecem os seus mandamentos, e sabemos que no futuro a tendência é piorar. Mas não devemos nos desanimar. Devemos estar sempre lembrando que Deus, Ele é um Deus que sempre cumpre as promessas que faz, e Ele prometeu nunca nos desamparar. Então, que nós possamos, a cada dia, a cada momento, a cada instante, louvar e engrandecer o seu santo nome e pedir força e discernimento, coragem, acima de tudo, do Espírito Santo, para que possamos sempre ser bons exemplos e seguir firmes na caminhada que ainda está se seguindo. Esse é o meu desejo e a minha oração para com todos. Amém. Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um texto maravilhoso do Evangelho segundo João, capítulo 12. Ora, havia alguns gregos, entre os quais tinham subido para adorar no dia da festa. Esses, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, rogaram-lhe dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Foram lidos os versos 20 e 21. Queridos irmãos, é muito significativo para nós esse pedido que os gregos fizeram para Filipe, um discípulo de Cristo. Por que isso é tão significativo? Porque as pessoas precisam conhecer a Jesus. Esse mesmo desejo que os gregos manifestaram, o mundo está manifestando. Queremos ver a Jesus. Uma coisa muito importante nós notarmos aqui: o pedido dos gregos não foi: queremos ouvir de Jesus. O mundo já está maduro para a colheita. O mundo tem ouvido de Jesus de diversas formas, quer seja no trabalho pessoal, quando abre o seu computador,
a internet, muitos vídeos, muitas pregações. As pessoas até mesmo andando pela rua, veem outdoors falando sobre Jesus, sobre alguma igreja. As pessoas têm sido a cada dia levadas a ouvir a palavra de Deus. As igrejas se multiplicam nas ruas de nossas cidades. E eu pergunto, o mundo ainda não conhece Jesus? É muito importante nós meditarmos nisso, porque a necessidade do mundo não é de ouvir de Jesus. Não é ouvir sobre Jesus. O que o mundo precisa é ver a Jesus. Foi esse o pedido dos gregos a Filipe. Queremos ver a Jesus. Irmãos, como o mundo verá Jesus? Nós não podemos ver Jesus com os nossos olhos físicos. Ainda não chegou o tempo de Jesus manifestar e todo olho ver. Como hoje, esse pedido do mundo, um mundo que está em súplica, assim como os gregos, queremos ver a Jesus, precisamos ver a Jesus. Como o mundo verá Jesus? O mundo verá Jesus através da minha vida e da sua. O mundo não quer ouvir o Evangelho, o mundo quer ver o Evangelho. O mundo não quer ouvir a verdade simplesmente. O mundo quer ver a verdade traduzida, quer ver a verdade em prática. E é assim que nós vamos cumprir a nossa missão, é assim que nós vamos atender esse clamor do mundo. O mundo precisa ver Jesus através da nossa vida, através das nossas obras. Quando nós estivermos refletindo a Cristo, quando a igreja estiver no seu dia a dia, refletindo a glória de Cristo, o mundo então será evangelizado verdadeiramente. Porque o mundo não só ouvirá de Cristo, mas terá visto Jesus através da vida dos seus seguidores. Então as minhas atitudes precisam revelar Cristo. Quando eu lido com as pessoas, quando eu falo com as pessoas, quando eu negocio com as pessoas, quando eu entro em contato com as pessoas, quando numa conversa informal com uma pessoa dentro de uma loja, ou num banco, ou dentro de um ônibus, dentro de um metrô, enfim, qualquer lugar que nós estejamos e que sejamos levados a nos relacionar com as pessoas precisam ver o nosso comportamento, a nossa vida. Isso precisa falar de Jesus. Eu acho muito significativo o que o Espírito de Profecia diz. O Espírito de Profecia diz que o mundo será convencido, não tanto do que se prega do púlpito, mas pelo que a igreja vive. Então o mundo será convencido da verdade, o mundo será convencido que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, pelo que a igreja vive. Nós podemos distribuir muitos folhetos, muitas revistas, inclusive agora, nesse mês de setembro, foi o mês do Setembro Amarelo, e nós espalhamos revistas aos milhares. E isso é necessário, mas isso não será tão eficiente, tão eficaz para conquistar as pessoas se a nossa vida não estiver em harmonia com os ensinos de Jesus. Por isso, meus queridos irmãos, a maneira de nós evangelizarmos mais eficaz é revelarmos Jesus na nossa vida. Mas para isso nós precisamos andar com Ele, precisamos viver com Ele, nós precisamos aprender dEle. Nós precisamos desenvolver os atributos do caráter de Cristo para que as pessoas possam ver Cristo em nós. O meu desejo é que cada um de nós se mantenha cada vez mais perto de Jesus. E assim as pessoas que entrarão em contato conosco não só terão oportunidade de ouvir, mas de ver Jesus através das nossas atitudes, dos nossos hábitos, da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus nos encha de poder. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma Escola Sabatina. Vamos agradecer ao Senhor pela lição ou pelas lições que nós recebemos esta manhã. Oremos. Pai querido, novamente nós estamos diante de Ti com os nossos joelhos dobrados para Te agradecer pelos ensinamentos que o Senhor nos enviou esta manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque
são ensinamentos especiais, maravilhosos. São lições que realmente precisamos aprender para que possamos ser ensinados, para que possamos ser corrigidos, para que nós possamos ser preparados para fazer a sua vontade nesse mundo. Senhor, ajude-nos a viver essas lições. Ajude-nos a viver de acordo com a luz que o Senhor tem nos enviado. Capacita-nos para isso através do seu poder, através da atuação do seu Santo Espírito em nossas vidas. Suplicamos que perdoe os nossos pecados, faltas, negligência. Ajude-nos na nossa jornada rumo à Canaã celestial. Te pedimos ainda que estejas sempre presente na vida de cada irmão que está cultuando o seu nome conosco esta manhã. Tu sabes e conheces as lutas, as dificuldades e as dores de cada um, os pedidos que foram apresentados no chat. Tu sabes o quanto carecemos de Ti em nossas vidas. Ajude-nos. Abençoe também agora na continuação do nosso culto, no momento do culto divino. Ajude-nos para que nós possamos permanecer atentos aos ensinamentos da Tua palavra. Tudo isso nós suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Momentos assim, eu canto a canção, canção de louvor para Cristo. Momentos assim, bem junto aos irmãos, rendemos louvor ao Senhor, pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. Damos abertura ao culto divino nesta manhã do santo dia do Senhor. Nesse culto divino temos a oportunidade de continuar aprendendo da palavra que Deus tem para cada um de nós. Nunca a palavra de Deus se esgota, sempre tem algo novo a ser comunicado ao seu povo. E a cada vez que lemos, a cada vez que ouvimos os ensinamentos da palavra de Deus, aprendemos, recebemos lições, recebemos correções, recebemos o que Deus quer para cada um de nós, sempre com o propósito de nos preparar, de nos habilitar para viver no seu reino eternamente. Então vamos estar atentos ao que o mensageiro do Senhor, irmão pastor Eliseu Queiroz, tem a nos falar, palavra de Deus, esta manhã. Vamos orar. Vamos buscar ao Senhor em nossos corações, para que essas lições, esses ensinamentos que ainda ouviremos, realmente possam ser palavra de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe para isso e passamos a palavra ao pastor Eliseu Queiroz. Olá, queridos irmãos, é com muito prazer e com muita alegria no coração que eu venho aqui participar deste culto e trazer esta mensagem para o nosso crescimento espiritual, para o elevo espiritual da nossa vida e compreender um pouco mais a respeito daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre a importância de termos um bom alicerce em nossa vida, a importância de analisar como nós estamos diante de Deus, a importância de analisar o que nos sustenta ou quais são as razões da nossa existência, o que nos motiva, o que nos mantém, qual é a base da nossa vida. Eu creio que tudo isso nós vamos poder aprender nessa mensagem
e eu fico feliz em saber que Deus concede essa oportunidade, tanto para mim quanto para você que está aí ouvindo a palavra de Deus. Eu quero falar sobre esse assunto, o alicerce da vida, porque eu entendo que em muitos momentos da nossa vida nós paramos e pensamos o que é que faz sentido para a nossa existência. O porquê que eu estou existindo, para que eu estou existindo. Qual é a base da minha existência? Eu estou apoiado em quê? Qual é o alicerce da minha vida? E quando eu falo sobre esse tema, sobre este assunto, eu me lembro de uma história muito interessante da palavra de Deus, que está lá em Mateus capítulo 5. Para você que está me assistindo, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós encontramos o Sermão da Montanha. Este é o mais longo sermão que Jesus já pregou. A pregação mais longa de Jesus. Foi a mensagem em que Jesus mais falou, mais conversou, mais dialogou com as pessoas que estavam ali. Então, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos o Sermão da Montanha e encontramos respostas importantes para a nossa vida. Logo no capítulo 5 de Mateus, e no versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, e ao se assentar, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, passou a ensiná-los, dizendo. Então aqui no livro de Mateus 5, versículo 1 e 2, nos apresenta algo muito interessante. Jesus vê uma multidão, muitas pessoas estavam ali naquele local, Jesus sobe ao monte, Jesus fica em uma parte um pouco mais alta e fala que Jesus se assentou. É interessante essa expressão de Jesus se assentando para ensinar, até porque era comum naquela época, os mestres, os líderes religiosos, muitas vezes tinham o costume de se assentar e ensinar às pessoas a palavra de Deus. Então Jesus aqui, nesse momento, assume uma postura de mestre, assume uma postura de professor. Jesus assume uma postura de alguém que estava ali para ensinar importantes verdades. Então fala que ele se assentou e aproximaram-se dele também os seus discípulos. E aí fala que ele abre a boca e começa a ensinar algumas verdades para as pessoas que estavam ali. Logo no começo de Mateus capítulo 5, Jesus nos ensina sobre as bem-aventuranças, que eu acredito que você conhece, onde Jesus nos fala sobre bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus vai ensinando para as pessoas e falando um pouco sobre essas bem-aventuranças, que significa, na verdade, feliz. E aí, ao mesmo tempo, do verso 13 em diante, Jesus fala um pouco sobre o sal e a luz da terra. Jesus apresenta que todo aquele que serve a Deus de coração, todo aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal, ele é sal e ele também deve ser luz essa terra. Então é importante termos isso em mente. O cristão é sal, o cristão dá sabor, o cristão também é luz, ele deve iluminar este mundo, aonde você vive, aonde você está. A verdade do Evangelho deve iluminar através de você e almas precisam ser ganhas para Cristo através da sua pregação, através da sua vida, através do seu proceder. Então Jesus começa a apresentar essa mensagem também para as pessoas, falando, olha, vocês são sal, vocês são luzes neste mundo e vocês precisam permitir que esta luz brilhe para os demais. Vocês precisam permitir que esta mensagem alcance o coração das pessoas à sua volta. Jesus também nos apresenta em Mateus 5,17 sobre o cumprimento da lei, mostrando que ele não veio revogar a lei, mostrando que ele não veio abolir a lei ou os profetas, mas ele veio cumprir. E Jesus nos apresenta de maneira bem clara que pode passar o céu, pode passar a terra, mas nenhum jota, nenhum tio jamais se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. E Jesus fala sobre a importância de viver a obediência aos mandamentos. E ao mesmo tempo ele fala algo muito sério quando ele diz, olha, aquele que violar
um destes mandamentos e ensinar aos homens a fazê-lo, será considerado o menor no reino dos céus. Então a palavra de Deus nos apresenta que Jesus começou a ensinar essas verdades. Do versículo 21 em diante, Jesus fala sobre o assassinato. Do versículo 27, Jesus fala sobre o adultério. Jesus fala, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Havia uma compreensão naquela época de que o adultério era só o ato físico. E Jesus apresenta uma realidade bem diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas. Jesus, no verso 28, diz assim, eu, porém, lhes digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela em seu coração. Quando Jesus usa essa expressão, eu, porém, lhes digo, Jesus está usando a sua própria autoridade. Jesus está falando com base nele mesmo, com base na verdade que havia nele, com base na verdade que ele era. Por isso existe essa diferença. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. E agora Jesus usa a sua autoridade, que é maior do que todos, do que toda a autoridade, quando diz, eu, porém, vos digo. E aí Jesus começa a ensinar isso às pessoas. Nós olhamos do verso 31 a 32, onde Jesus fala sobre o divórcio, Jesus fala sobre o juramento, Jesus fala sobre amar os inimigos. Do versículo 43 até o 48, Jesus nos apresenta essas verdades sobre a importância de amar o inimigo. No capítulo 6, Jesus fala sobre ajudar os necessitados, ajudar os aflitos. Do versículo 5 até o versículo 13, Jesus fala sobre o Pai Nosso, sobre a oração do Pai Nosso. Jesus ensina os discípulos a orar, ensina as multidões que estavam ali a orar e mostra que toda a nossa oração ela deve ter alguns ingredientes para ser ouvida, para ser aceita diante de Deus. Nós devemos orar em nome de Jesus, toda oração tem que ser com sinceridade. Na oração nós devemos ter um coração grato, na oração nós devemos pedir que Deus nos liberte das tentações de Satanás. Na oração nós devemos pedir que venha o teu reino e seja feito a sua vontade. E Jesus vai apresentando essas mensagens. Jesus fala no capítulo 6 sobre o jejum, sobre o tesouro no céu. Jesus nos apresenta sobre a ansiedade. E por fim entramos no capítulo 7, que é a última parte do Sermão da Montanha. Aqui Jesus fala sobre a importância do cuidado que temos que ter ao julgar os outros. E aí vem falando sobre o julgamento. Jesus fala sobre a importância de pedir, procurar e bater. A insistência que devemos ter em buscar a Deus em oração. Quando ele fala, peça e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta se abrirá. E aí o verso 8 fala, pois quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí Jesus apresenta essas mensagens. Próximo ao fim do seu Sermão da Montanha, no versículo 13 e 14 de Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre as duas portas, ou sobre dois caminhos. Quando ele diz assim, entrem pela porta estreita, pois ampla é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que entram por ele. O verso 14 diz, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a acertam. Então Jesus nos apresenta dois caminhos, e deixa claro para as pessoas que estavam ali, que só havia duas opções, duas escolhas a serem feitas, ou servir a Deus de todo o coração, ou rejeitar, ou aceitar o Messias como Salvador, ou recusar o Messias, ou seguir no caminho que levará à salvação, ou no caminho que levará à perdição, ou servir a Cristo, ou servir a Satanás, o mundo e os prazeres desta vida, que no final levará à perdição eterna. Essa verdade Jesus deixa claro no Sermão da Montanha. E aí dos versos 15 em diante, ele fala sobre a árvore e os seus frutos. E aí, por fim, Jesus finaliza esse sermão falando sobre o alicerce da vida, que é justamente o tema dessa mensagem. Diante de tudo isso que Jesus falou,
que depois você pode ler com calma em sua casa. Diante de toda essa mensagem, esta pregação, este ensinamento que Jesus apresentou, Jesus agora nos apresenta o exemplo de 2 homens, de 2 casas. E aí eu quero me atentar a esses versos e gostaria que você meditasse no que a palavra de Deus nos apresenta. Em Mateus capítulo 7, 24, Jesus fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só o que a palavra de Deus nos fala no versículo 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quando Jesus finaliza este sermão, Jesus apresenta para as pessoas a importância não só de ouvir aquilo que ele estava pregando, mas a importância de colocar em prática os seus ensinamentos. Você que está me assistindo, neste exato momento, você é um ouvinte da palavra de Deus. Você está escutando essa mensagem. Você está ouvindo a palavra de Deus. Esta mensagem, ela vai entrar em seu coração. E agora você precisa decidir o que vai fazer com esta mensagem. Você precisa decidir a decisão que vai tomar mediante o apelo da palavra de Deus ao seu coração. Eu posso ser um ouvinte, e isso é muito bom. Esse é o primeiro passo. Isso é muito importante, ser um ouvinte da palavra de Deus. Ser alguém atento à palavra de Deus. Escutar aquilo que Deus está falando. Ouvir aquilo que Deus apresenta na Bíblia, nas mensagens, nos louvores, no seu momento de devoção. É muito importante sermos um ouvinte. E eu posso dizer que talvez esse é o primeiro passo. Parar e escutar aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Silenciar um pouco as vozes da nossa cabeça, nos afastar um pouco daquilo que nos distrai, daquilo que nos impede de compreender a palavra de Deus e procurar ouvir com clareza Deus falando aos nossos corações, Deus tocando as nossas mentes. Então, ser ouvinte é muito importante, é o primeiro passo, mas não pode parar aí. Eu não posso apenas ouvir a palavra de Deus. Eu não posso apenas ser um conhecedor da Bíblia. Eu não posso ser alguém que entende e compreende a palavra de Deus e consegue explicar para as pessoas. Deus quer mais do que isso. Deus quer algo mais intenso do que ser apenas um ouvinte. Por isso ele apresenta nesse verso dizendo: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Você que está me assistindo, existe uma diferença muito nítida entre aqueles que estarão no céu e aqueles que perderão a sua salvação. Existe uma diferença muito nítida. Só que existe uma semelhança também. Qual é a semelhança, irmãos? Tanto aqueles que foram para o céu e aqueles que perderam a sua salvação, ambos ouviram a palavra de Deus. Ambos escutaram a palavra de Deus. Ambos, em um determinado momento, o apelo de Cristo lhes chegou ao coração. Então, aquele que está no céu, que estará no céu, e aquele que se perdeu, eles terão passado por essa mesma experiência. Qual a experiência? A experiência de um ouvinte da palavra de Deus. Escutou a palavra de Deus. Mas o que diferencia, então? Por que aqueles que não estarão no céu, já que foram ouvintes da palavra de Deus, por que eles não estão no céu? Por que eles não ganharam a salvação? A diferença, querido, está na prática do Evangelho, na vivência do Evangelho, na comunhão com Deus. Aqui se encontra a diferença entre aqueles que herdarão a salvação e aqueles que perderão as suas vidas. Aqueles que ganharam a salvação, eles foram muito mais do que ouvintes. Eles foram muito mais do que pessoas atentas à palavra de Deus. Eles foram praticantes da palavra de Deus. Por que a mensagem de Cristo impactava tanto o coração das pessoas? Por que a mensagem de Cristo mexia tanto com as pessoas que paravam para ouvi-lo?
de tal forma que em um determinado momento, quando foram prender Jesus, os soldados não conseguiram prender o mestre. Ficaram admirados, espantados com a maneira como Jesus ensinava, como Jesus pregava. E voltaram de mãos vazias para os líderes e falaram assim: olha, nunca homem algum falou como este homem. Mas não era pelo simples fato de Jesus falar. Falar todo mundo fala. Ensinar muita gente ensina. E qual é a diferença? É a prática do evangelho. Jesus era alguém que, quando ele pregava, aquilo que ele estava ensinando estava em harmonia com a sua vida, estava em harmonia com as suas ações. Então, quando alguém ouvia Jesus falar sobre perdoar os inimigos, a pessoa não encontrava um registro na história de Jesus, ele guardando rancor contra o inimigo. De fato, esse homem prega e vive, de fato, ele ensina e coloca em prática a mensagem. Por isso, a grande diferença não é sermos apenas ouvintes, não é sermos apenas pessoas entendidas na palavra de Deus, mas sermos pessoas que praticam e vivem o evangelho da salvação. É isso que vai fazer a diferença entre aqueles que receberão a salvação e aqueles que perderão a vida eterna. Por isso, Jesus nos apresenta: aquele que escuta as minhas palavras e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que representa essa casa neste exemplo que Jesus colocou aqui? A casa, querido, representa o seu caráter, representa a sua vida, representa a construção do seu ser, de quem você é. A casa, você pode incluir aqui o seu caráter, seus hábitos, suas atitudes, quem você é diante de Deus. Então aqui fala que aquele que ouve e pratica é um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. A pessoa que vive a palavra de Deus e que é um praticante da palavra de Deus, ele vai tendo um bom caráter, ele vai desenvolvendo uma vida justa, uma vida nobre, cada dia mais. É um homem prudente e edifica sua casa sobre a rocha. Agora analise só que o fato da casa estar sobre a rocha não significa que essa casa não passe por provações. Porque a palavra de Deus fala que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, deram contra aquela casa, só que qual foi o resultado? Ela não caiu. E por que ela não caiu? Porque a casa estava bem construída. Por que ela não caiu? Porque o material era de primeira qualidade. Por que ela não caiu? Porque era uma casa muito grande. Por que ela não caiu? A resposta é: porque estava edificada sobre a rocha. Analise que o texto está dando ênfase não tanto ao material da construção em si, mas está dando ênfase à rocha, ao alicerce, aquilo que sustenta a sua vida. Por isso o tema da mensagem, o alicerce da vida. Não importa tanto o material em si da casa. É necessário entender o que te sustenta, o que te mantém, qual é a base da sua existência. Você vive para quê? Você vive para agradar a quem? Você vive para satisfazer a quem? Porque aqui a palavra de Deus nos mostra de maneira clara que esta casa desceu as chuvas, vieram os ventos, as tempestades, mas ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Havia um alicerce firme nesta casa. Rocha é um símbolo de eternidade, de algo durável, de algo que resiste, de algo que aguenta a pressão. Então a palavra de Deus nos apresenta que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha. O cristão prudente, ele edifica o seu caráter sobre Cristo. A rocha é Jesus Cristo. Esse é o alicerce da nossa vida. Você deve viver para honrar a Cristo. Eu devo viver para satisfazer a Cristo. Eu devo viver para fazer a vontade de Cristo em minha vida. Tudo na nossa vida deve nos levar para uma única direção. É Jesus Cristo. Mas tudo, irmão, tudo.
Se eu vou para a escola, eu tenho que ir na escola, eu preciso fazer o quê? Honrar a Deus. Se você faz faculdade, você está na faculdade, você precisa fazer o quê ali? Honrar a Deus com o seu comportamento, com a sua atitude. Se você está no trabalho, o que eu vou fazer ali? Você precisa honrar a Deus em tudo que você faz. E a Bíblia nos apresenta essa realidade. Tudo seja feito para a glória de Deus. E no lar, em meio à família, eu também preciso honrar a Deus. Então, Cristo é a base, é o alicerce da nossa vida, onde nós nunca ficaremos desapontados, desanimados, abatidos. Não quer dizer que não vai ser provado. Olha o que o texto nos fala. Veio chuva, veio tempestade, provas virão, mas você não vai sucumbir. Sua fé não vai desfazer, você não vai desmoronar, você não vai se perder diante das provações que possam surgir. Este é um alicerce firme da nossa vida. Mas Jesus finaliza dizendo um outro exemplo. Nos fala de um outro comportamento diante da mensagem do Evangelho, diante da pregação do Evangelho. Ao receber a mensagem em nosso coração, existe um outro exemplo. E você que está me assistindo, precisa analisar qual é a base, qual é o alicerce da sua vida. Qual desses exemplos se aplica a você? E tomar as decisões necessárias para melhor. E aí o texto nos fala do segundo exemplo, que é o verso 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato. Em outras versões fala de um homem tolo ou de um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. E aí o verso 27 fala: desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda, ou grande a sua ruína. Qual é a diferença, de maneira bem simples, de maneira bem direta, entre esse segundo exemplo e o primeiro? Qual é a diferença entre esse último homem que eu li e o primeiro? Em uma única palavra. Qual é a diferença entre um e o outro? Prática. Essa é a diferença. A prática, o desejo de obedecer a Deus e seguir o seu evangelho. O que há de semelhante entre os dois? Ambos ouviram. Este homem imprudente, insensato, tolo, ele escuta as palavras de Deus. Ele ouve o que Deus fala. Você que está me assistindo, às vezes você pode escolher deliberadamente não fazer a vontade de Deus. Mas você que está me assistindo sabe o que Ele quer de você. Muitas vezes a gente sabe o que Deus espera de nós. A gente sabe as decisões que precisamos tomar, as escolhas que precisamos fazer para nos manter ao lado de Cristo e nos afastarmos do mundo, do pecado, dos prazeres dessa vida. Mas nós não escolhemos. Preferimos não praticar e nos acomodamos em ser apenas um ouvinte da palavra de Deus. Às vezes você e eu, às vezes a gente se sente bem ouvindo a palavra de Deus. Eu me sinto tão bem em ouvir essa palavra. Deus tocou ao meu coração. Olha, eu sinto até uma sensação boa. Eu quero falar para você o seguinte, que ninguém vai ser salvo com base em boas sensações, boas emoções. Eu posso ouvir a palavra de Deus e posso chorar diante dessa palavra. Eu posso ir para a igreja, culto após culto, e sentir um toque especial em meu coração. Mas se essa mensagem não for vivida no dia a dia, não há diferença nenhuma. Boas emoções, boas sensações não salvarão ninguém. Mas a decisão de servir a Cristo de todo o coração, as escolhas em se colocar ao lado de Cristo e se afastar dos pecados, é que vai nos colocar no caminho da salvação. Por isso a palavra de Deus nos apresenta que este homem, ele ouve as palavras, mas não cumpre. E por isso passa a ser um homem insensato, um homem tolo. Por que ele se torna um homem insensato e tolo?
quem tem as palavras da vida é Jesus Cristo. E as palavras da vida foram ensinadas aqui no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, que você vai ver uma série de ensinamentos que é para a vida, sobre comportamentos e atitudes que devemos ter. Uma forma de viver que agrade a Deus de todo o coração. Então, as palavras da vida, quem tem é Jesus Cristo. Quando eu me afasto deste caminho da vida, agora eu vou procurar construir a minha casa, o meu caráter, do jeito que eu quiser. E muitas vezes não, o alicerce que eu vou usar é um alicerce que não resiste às provas ou os intempéries da vida. Por isso nos fala que este homem edificou a sua casa sobre a areia. Você que está me assistindo, que sustentação ou que firmeza a areia pode conceder para uma casa? Nenhuma. E aí nos fala de maneira clara que esta casa deste homem, é interessante você olhar o verso 25 e o verso 27 e o verso 25, que as dificuldades que vieram na casa do homem prudente foram as mesmíssimas dificuldades que veio na casa do homem insensato. O prudente passou pelas mesmas provas que o insensato. O prudente enfrentou as mesmas lutas, atribulações e dificuldades que o insensato enfrentou. Mas ao analisar a história, a gente percebe que cada um teve um resultado diferente. O prudente enfrentou as provas e sua casa resistiu, porque estava edificada sobre a rocha. O insensato, veio a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa. E o resultado foi totalmente diferente. Caiu e foi grande a sua queda. Sabe por que o resultado foi totalmente diferente uma da outra? Porque o alicerce era totalmente diferente. A base que sustentava estas casas eram totalmente diferentes uma da outra. Enquanto uma estava alicerçada sobre a rocha, a outra estava sobre a areia. E aí vem a pergunta para você que está me assistindo. O que é areia? Se a rocha é Cristo, e Ele é o que nos sustenta, é a base da nossa vida, e com Ele a gente pode enfrentar as mais duras provações dessa vida, e nós não vamos nos abater e nem ficarmos destruídos. Se Jesus é essa rocha que nos sustenta, o que é a areia, irmão? Você que está me assistindo, o que é a areia apresentado aqui, que este homem edificou sua casa sobre ela? A areia é tudo aquilo que não é Cristo. Tudo nessa vida que não é Cristo é areia. Mas como assim, irmão? Quando eu falo que tudo que não é Cristo é areia, eu não estou dizendo que tudo não presta. Eu estou dizendo que tudo que não é Cristo não presta para servir de base, para servir de sustentação, para ser o alicerce da vida. Vou dar exemplos de coisas boas, excelentes, e que nós devemos ter, mas que não pode ser a base, o alicerce da sua vida. Por exemplo, família é uma coisa maravilhosa ou não? Você que está me assistindo. É maravilhosa a família. É bíblico. É necessário o esposo, o homem, ter uma mulher, a mulher ter um homem, formar filhos. É uma maravilha. Família é uma coisa extraordinária. Só que a Bíblia fala assim, aquele que amar mais o seu pai, sua mãe, seu irmão, mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está falando? Ele está falando sobre base, sobre aquilo que sustenta, sobre a razão da sua existência. Então, por mais que a família seja uma coisa excelente e de Deus, eu não posso colocar a existência da minha vida em cima da família. Eu preciso colocar em cima de Deus. Outra coisa que é muito bom, outra coisa que é muito boa, mas que muitas pessoas usam como base da sua existência, o trabalho. O trabalho é bíblico, está na palavra de Deus. Mas eu não posso olhar para o trabalho como se fosse a base da minha existência. Uma hora eu posso estar doente, uma hora eu posso não conseguir trabalhar,
Uma hora eu posso passar por alguma dificuldade, uma hora o trabalho pode estressar, uma hora o trabalho pode exigir muitas coisas que vai muito além daquilo que eu posso resolver ou conseguir realizar, e aí eu vou me ver frustrado e angustiado. Muitas pessoas usam como base da sua existência coisas que nós devemos ter extremo cuidado, como, por exemplo, o dinheiro. Tem pessoas que vivem a sua vida pautada no dinheiro. E sabe o que acontece? Um dia o dinheiro acaba. Um dia o dinheiro vai embora. E a pessoa agora vê que ela perdeu o sentido da sua vida, porque a base da sua existência era o dinheiro. Tem outros que colocam a base da sua existência sobre os amigos, e uma hora os amigos vão embora. Uma hora os amigos podem lhe trair, lhe abandonar, e aí a pessoa se vê totalmente desiludida, abatida, porque a base da sua existência eram os amigos. Olha, tem tanta coisa nessa vida que pode, ou que o ser humano tenta usar como base, mas nenhuma dessas coisas vai te dar a sustentabilidade que você precisa na hora da provação, na hora das dificuldades. Eu preciso, nesse meu caráter, nesse meu material, na construção dessa casa, ter muitas coisas que Deus me oferece. Como a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é a base. E aí fala, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas é aquilo que não é base, mas que você precisa. Família, alimento, dinheiro, trabalho, os amigos. Não é base, mas você precisa. E não tem como viver sem. Essas outras coisas Deus vai te acrescentar. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso este homem que teve a sua casa destruída, não foi porque ele não ouviu a palavra de Deus, porque ele escutou. Essa casa sua foi destruída porque ele não praticou as palavras de Cristo e construiu a sua casa ou o seu caráter sobre a areia. Eu pergunto para você que está me assistindo, qual é o alicerce da sua vida? Você vive para quê? Em função de quê? Para agradar a quem? Eu quero finalizar esta mensagem lendo o que está em João capítulo 15. Aqui nós temos algo muito interessante em João capítulo 15, onde a palavra de Deus nos apresenta um segredo para nos mantermos firmados em Cristo. É usado, na verdade, um exemplo aqui. Em João capítulo 15, verso 1, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. Analise só. Jesus é a videira, o seu Pai o lavrador. Aqui nos apresenta que Jesus, sendo a videira, ele tem as suas varas, os seus ramos, que somos nós, que devemos estar conectados nele. Mas eu não preciso apenas estar conectado em Cristo. Essa mesma expressão eu posso comparar com um texto anterior de Mateus capítulo 7. Eu não posso apenas ouvir a palavra da verdade. Eu não posso apenas querer estar conectado à videira. Eu preciso dar fruto. Eu preciso viver uma vida de obediência, de entrega a Cristo. E aí o verso 4 diz assim: estai em mim e eu estarei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, Jesus fala, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. E Jesus termina esse verso dizendo assim: porque sem mim nada podeis fazer. Quando a gente apresenta Jesus como sendo a base da nossa vida e da nossa existência, querido ouvinte, é porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós não apresentamos Jesus só porque elegemos Jesus dos maiores líderes que já existiram, dos maiores mestres, resolvemos escolher Ele como para seguir os seus ensinamentos. Não. É porque Ele é o único que realmente pode guiar a nossa vida.
Jesus é o único que tem condições de nos levar a uma vida melhor, a uma vida transformada. Por isso, se você enfrenta dificuldades na sua vida, no seu lar, na sua família, se você enfrenta provações, se você enfrenta aquelas dificuldades que sobreveio lá no exemplo daquelas casas construídas, é necessário você entender que a sua principal preocupação não deve ser na casa em si, mas analisar se a sua vida está firmada em Cristo. Se você tem Cristo como base da sua existência, se você vive para agradá-lo, se você vive para satisfazer a Deus e fazer a vontade dele, pode vir a prova que for, da maneira que for, na intensidade que te alcançar, sua casa não será destruída. Por quê, irmão? Como que o irmão garante isso? A palavra de Deus me garante que se eu estou firmado em Cristo, que é a rocha, eu tenho condições de vencer todas as dificuldades da vida. Lembre-se que Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Que você possa ficar com essa mensagem. Que você possa, a partir dessa mensagem, refletir como está o seu coração diante de Deus. Quais são as bases da sua vida. E que se você perceber que a base da sua existência está sendo areia neste momento, vá até Cristo, se arrependa dos seus pecados e peça a Ele que faça de você um homem prudente, uma mulher prudente, que edificou a casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Que essa mensagem possa tocar o seu coração. Nós vamos agora, nesse momento, finalizar esta mensagem fazendo uma oração e apresentando a Deus esse nosso desejo, essa nossa vontade de termos Ele como base da nossa vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, aqui estamos na Sua presença, te agradecendo, Senhor, de todo o nosso coração, por essa importante mensagem e essas importantes verdades que foram disponibilizadas para nós em Sua palavra. É tão lindo, Senhor, compreender e entender como o Senhor nos ama e entender que o Senhor tem o melhor propósito para a nossa vida. É tão bonito compreender que o Senhor deseja ser a nossa base. E não é uma base qualquer, mas é a única base que pode nos dar a sustentação em meio às dificuldades dessa vida, Pai. Por isso, Senhor, eu venho pedir, tanto por mim, quanto para cada um daqueles que estão assistindo essa mensagem nesse momento, Pai. Toque o coração de todas essas pessoas. Que todos nós, Pai, que estamos aqui nesse momento envolvidos nessa transmissão, que possamos sentir a Sua presença e que o Senhor possa ser a base, a rocha da nossa vida. Que possamos confiar em Ti de todo o nosso coração, com a certeza de que em meio às provas, às lutas e às dificuldades da vida, o Senhor estará ao nosso lado a todo momento, Pai. Que o Senhor nos ajude a tirar da nossa vida tudo aquilo que estamos usando de base que não seja o Senhor. Tudo aquilo que for areia, Pai, que o Senhor possa afastar da nossa vida. E aquilo que for areia, mas que for bom, que o Senhor possa colocar no devido lugar, mas que a base da nossa existência, tanto da minha quanto daquele que ouviu essa mensagem, possa ser o Senhor a todos os momentos, Pai. Esteja conosco, abençoe este canal e nos dê a Tua graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. E firme alicerce na Santa Escritura, depara-se aos crentes em lutas e dor, maiores
Assim, em nome de Jesus, chegamos ao final de mais um culto. Que as bênçãos de Deus permaneçam conosco. Amém. Temos alguns recados para vocês. Vamos acompanhar. Olá, tudo bem com você? Eu quero dizer que o Impacto Vitória 2025 chegou. E eu estou aqui para trazer para vocês maravilhosas notícias. Tá vendo? As notificações atrapalham a gente. Aqui no Brasil, muitas pessoas estão sofrendo com isso. O Brasil é o segundo país que tem o maior tempo diante das telas. E mais ou menos cerca de 9 horas e 32 minutos, 56% das horas acordadas, pessoas estão diante de smartphones, tablets, enfim, são telas. E muitos estão escravos destas telas, escravos das notificações. E aí aparecem conflitos na família, aparecem enfermidades em consequência destas escravidões. Eu quero dizer que você pode fazer a diferença. O Impacto Vitória 2025 veio para fazer uma grande diferença. As pessoas que receberem as literaturas deste ano estarão sendo libertadas desta escravidão. Eu quero dizer que você foi chamado por Deus para participar e fazer a diferença. Como, pastor Joás? Você vai com a sua igreja, está envolvido na distribuição desta revista, além das notificações. Uma revista fantástica, com um conteúdo maravilhoso, que vai fazer a diferença nas mãos das pessoas que as receberem. Então, corra agora mesmo. Mobilize a sua família, mobilize a sua igreja e vamos juntos fazer o grande Impacto 2025, fazendo a diferença na sociedade.